Bom dia, Marcos. Bom dia, nossos amigos de toda a região do Seridó. Nós estamos, de fato, fazendo história num momento triste. Evidentemente, não é uma coisa a se comemorar, mas estamos trabalhando remotamente. Portanto, a maior parte dos senadores, a grande maior parte dos senadores, está nos seus estados, trabalhando de casa, ou dos seus escritórios devidamente cuidados e com protocolo de saúde. Temos conseguido, alguns senadores estando em Brasília, principalmente os líderes, o presidente Anastasia, que está no lugar do presidente Alcolumbre, no caso do Senado, o senador Everton, que é o secretário da mesa, alguns estão presentes, inclusive, lá no Prodazem, onde vocês já devem ter acompanhado. Existe um grande painel, todos os senadores aparecem via aplicativo de videoconferência e nós votamos presencialmente, entre aspas, declarando o nosso voto ou colocando o voto num aplicativo que fica ajustado com os nossos telefones do Senado. Tem basicamente três formas de segurança para votar. Está aqui a votação quando terminou, está vendo aqui o código Senado remoto. Então, a gente consegue votar com segurança, ou seja, está claro que quem está votando é o senador ou a senadora titular. Existem três formas de segurança, como eu disse, um código que vem para você entrar no sistema, depois você tira uma foto na hora que está votando, na sua frente, e, por fim, vem um código na hora também para o seu celular oficial, para você confirmar o seu voto. Hoje, com essa aprovação dessa quarta-feira, ontem, no caso, nós fizemos implementamos, aprimoramos os benefícios da segunda-feira. Na segunda-feira, você lembra, Marcos, nós aprovamos um benefício assistencial emergencial de R$ 600 por um período de 3 meses para quem fosse maior de 18 anos, não tivesse emprego formal ativo, não fosse titular de nenhum benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego, programa de transferência de renda, etc., exceto o Bolsa Família. Portanto, Bolsa Família não impede o recebimento desse outro auxílio emergencial, e que também não tivesse renda per capita superior a meio salário mínimo, ou per capita por cabeça, ou renda família total abaixo de 3 salários mínimos. Então, esses basicamente eram os requisitos da segunda-feira. Faltavam aí várias coisas, faltavam categorias profissionais de autônomos, não faltavam os desempregados, mas não estava claro em que situação eles poderiam recolher receber o benefício. Portanto, este segundo projeto, desta quarta-feira, é como se fosse o primeiro melhorado, é um aprimoramento do primeiro. O que é que entrou nesse de hoje, de ontem, aliás, de quarta-feira? Nós inserimos diversas categorias profissionais. Nós suprimimos algumas exigências que eram um pouco chatas, que faziam o processo ficar mais burocrático. Por exemplo, faturamento total de 2018 menor do que tantos, R$ 28 mil, sei lá o quê. Tirou-se isso. E, portanto, ficaram incluídos aí também os microempreendedores individuais, autônomos, desempregados, evidentemente, os empregados informais. E aí vou passar a exemplificar algumas categorias específicas que têm a ver com o nosso estado. Por exemplo, as marisqueiras, os aquicultores, os pescadores artesanais, os feirantes, os ambulantes, os motoristas de todo tipo, motoristas autônomos de caminhão, motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, diaristas, agentes de turismo, artesãos, músicos, gente que trabalha nas mineradoras, garimpeiros ou mineradores, ministros de culto, missionários religiosos, profissionais de educação física, cooperativados, catadores de resíduos sólidos, por exemplo, agricultura familiar. Então, todas essas categorias e mais algumas, que eu não vou aqui exaustivamente colocar, passam a fazer parte desse grupo que vai receber os R$ 600 por mês durante 3 meses. O que nós estamos tentando melhorar nesse processo? Em primeiro lugar, nós apresentamos uma emenda que esticava esse benefício até o fim do estado de calamidade. Porque o estado de calamidade, como vocês sabem, foi decretado logo no início pelo presidente, foi solicitado pelo presidente e decretado pelo Congresso Nacional
até o fim do ano, Marcos. Então não faz sentido, se o estado de calamidade vai até o final do ano, o benefício vale só por 3 meses. Bom, a gente queria amarrar isso ao estado de emergência, ao estado de calamidade. Enquanto durar o estado de calamidade, dura o benefício. Vamos fazer isso através de uma nova lei, porque a emenda não foi acatada pelo relator. Mas ele não disse por quê. Ele disse, inclusive, que era altamente meritória a emenda do senador Jean Paul Prats. Mas aí simplesmente não disse por que não acatou. Não é possível acatar, mas é extremamente meritória. Então, se é meritória, vai ser feito um projeto de lei para que a gente garanta esse benefício até o final do ano, ou, se o governo considerar que o estado de calamidade mudou, ele tem que propor ao Congresso, e o Congresso vai ter que concordar com o presidente, se lá por setembro achar que está tudo bem, está tudo normal, ele pode propor ao Congresso, e o Congresso, então, libera o estado de calamidade e para o benefício, como também param as prerrogativas ao governo de contratar sem licitação, de realocar rubricas financeiras, várias coisas que o estado de calamidade dá a ele. Agora, senador, essa proposta, por exemplo, de estender até o final do ano os benefícios do auxílio emergencial, justamente por não termos, por exemplo, uma previsão de quando é que essa pandemia vai realmente chegar ao seu final aqui no nosso país? Exatamente, Marcos, porque se o Estado, veja bem, o estado de calamidade, ele dá ao presidente, portanto que o Congresso é que faz o estado de calamidade, não é o presidente sozinho. Por quê? Porque ele dá ao executivo uma espécie de varinha de condão. Ele consegue fazer várias coisas que ele não faria normalmente sozinho. O Congresso dá poderes ao presidente para administrar coisas. Por exemplo, como eu disse, realocar rubricas orçamentárias, contratar sem licitação serviços de emergência e coisas para acudir à calamidade. Ora, se você tem a prerrogativa por aquele tempo todo, é justo que os benefícios sociais, a ajuda às pessoas atingidas pela calamidade, também coincida o período com o período que o presidente tem superpoderes de calamidade. Não é verdade? Então, se você não é capaz até agora de dizer quando acaba, e você já estimou lá no começo que até o final do ano precisaria desses superpoderes, é justo que todos, não só esse que a gente aprovou hoje, não só o de segunda-feira, todo e qualquer benefício social que a gente, como Congresso ou como governo federal, conjuntamente, decidir e aprovar que o povo tem direito a receber, que ele, no mínimo, seja igual ao período de calamidade. Claro, eu expliquei bem que se o presidente achar e o Congresso concordar que a calamidade, consequências continuam por muito tempo, mas que a calamidade em si cessou em setembro, por exemplo, ele pode chamar o Congresso e dizer, ei, da mesma forma que eu pedi a vocês para decretar a calamidade, agora eu estou pedindo para suspender ou finalizar a calamidade, porque não precisa mais. Aí, automaticamente, vão cair os superpoderes dele e vão cair também os benefícios. O que não é justo é que ele fique com os poderes e não fique, e o povo, as pessoas que precisam, não fiquem com os benefícios. Por isso que eu acho que tem que ser paralelo. É a única coisa. A gente vai trabalhar sempre em parceria, vai ter que sempre concordar um com o outro, mas os benefícios serão tanto quanto o estado de calamidade durar. A questão financeira disso. Até agora, a estimativa é que o governo federal vai se endividar, portanto, vai buscar numa fonte de endividamento público 350 bilhões de reais extra-orçamentários para bancar o investimento e custeio da saúde, do setor de saúde, aqueles hospitais, as providências todas em relação ao coronavírus, e o auxílio emergencial, que é esse benefício que a gente falou. Mas sabe quanto é que representa o auxílio emergencial desse total? 10%. 10% de tudo que o governo vai gastar extra com o coronavírus é o auxílio emergencial. Nós achamos, do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos, o próprio senador Randolph e outros partidos, consideramos que é possível chegar a 25% do valor total dos gastos. Não é do PIB, não. É do valor total de gasto excepcional com a saúde. É possível chegar a 1/4 do valor total em benefícios para as pessoas que precisam ficar em casa ou que vão ter suas atividades econômicas colocadas em ritmo bem mais lento. Né? Então, quem produz comida, quem produz produto agrícola, quem pesca, etc., está fazendo isso com muito mais
calma, com muito mais cuidado, com muito mais protocolo, né, de segurança, de isolamento e tal. Isso dificulta a atividade até aquela atividade normal que a gente tem. Então, vai diminuir a atividade econômica e alguns casos vão cessar realmente, vão fechar comércios, etc. Então, essa ajuda é para isso. Essa ajuda é para compensar as pessoas que estão ficando em casa, fechando seus negócios ou deixando de trabalhar porque o patrão fechou o negócio onde ele trabalhava, para poder compensar. Outra coisa que nós tentamos foi justamente ir até um salário mínimo, não ficar em R$600. Isso não foi aprovado, foi feito um destaque para os trabalhadores, não foi aprovado hoje. Mas se a calamidade tomar uma proporção maior, nós vamos voltar a insistir que esse valor seja complementar, ou seja, que a gente consiga pagar mais às pessoas por volta de R$1.000 ao invés dos R$600. Senador, agora, por exemplo, o Congresso já fez sua parte, aprovou. Cabe, no caso, ao presidente Bolsonaro dar agilidade para que, por exemplo, esse benefício ele chegue nas contas dos brasileiros, e eu só acredito que em quanto tempo isso, por exemplo, vai se tornar realidade? Sim, olha, nós temos aí um problema nisso aí. Nós temos detectado que, em geral, o governo tem tido muita má vontade em propor e implementar benefícios sociais. Não é muito a praia do Paulo Guedes, na verdade é isso, né? Essa equipe econômica, desde que ela entrou, e eu respeito o ponto de vista, você sabe muito bem, eu respeito o ponto de vista de quem discorda, de que o Estado tem que fazer esse papel social. Eu, particularmente, acho que ele tem que fazer num país como o Brasil. Nós não estamos nos Estados Unidos, nós não estamos na Suécia, nós não estamos na Finlândia, né? Então, nós ainda precisamos do Estado brasileiro para fazer esse papel, mas a equipe econômica atual, de Escola de Chicago e tudo, ela é contra isso, ela é do Estado mínimo. O Estado mínimo é aquele que não participa de nada da economia e não tem papel social praticamente nenhum. Segundo essa tese, o Estado deveria apenas e minimamente, onde não é possível a iniciativa privada entrar, operar hospitais, escolas e a segurança pública, mais nada. Muito bem. Isso não é legal para o Brasil, claro, né? Então, essa equipe econômica ela não tem no DNA dela a vontade e o saber fazer de programas sociais. O que eles fazem, então? Em primeiro lugar, nunca colocaram medida provisória para pagar auxílio social, por exemplo. Esse auxílio social veio através de um projeto de lei, que foi aproveitado da Câmara, tem um autor lá, e no Senado, e aí vai todo aquele processo, né, da Câmara, do Senado, para chegar no presidente, para ele sancionar. O presidente em si, o governo federal, todas as medidas provisórias que saíram até agora, Marcos, foram relacionadas com o mercado financeiro, com bancos. As primeiras medidas provisórias foram relativas a bancos. Estamos aqui com outra lista de medidas provisórias para amanhã, para você ter uma ideia. Medidas provisórias que ele considera urgentes. Está certo que tem que ter. É negócio adiando o prazo de Assembleia Geral de Empresas e Sociedades Anônimas, suspendendo o prazo de junta comercial, cartório, Assembleias Gerais, permitindo às empresas fazer Assembleia Geral por videoconferência, defesa do consumidor funcionando eletronicamente. Ou seja, tudo é setor econômico, setor financeiro, essa é prioridade e vem para cá. Agora veio uma, você viu ontem, veio uma para suspender as contribuições aos sistemas S. Então, Senai, Senat, Senac. Esse pessoal, apesar de ter toda uma situação dentro do próprio meio empresarial, uma contribuição em cima da folha de pagamento, esses serviços Sebrae, que vocês conhecem bem, eles propiciam um enorme serviço para as comunidades, para as cidades, para o empreendedorismo, para o atendimento, inclusive médico de saúde, o Senat, por exemplo, que atende os caminhoneiros na estrada. Então, tirar essa receita agora desses sistemas é um absurdo e não ajuda em nada a economia, não ajuda em nada o coronavírus. Não tem nada a ver, é uma pauta completamente fora, que já tinha sido colocada no passado pelo Paulo Guedes, para meio que agredir esses sistemas S aí, e ele simplesmente pegou de volta e colocou lá sob medida provisória. O que eu quero dizer? Programas sociais não têm a prioridade que essas medidas aí, que eles requentam, têm. Tanto que eles usam medida provisória para isso. Lembrem-se, medida provisória entra em efeito na mesma hora. O presidente assina, entra em efeito. Se o Congresso não aprovar, ela perde o efeito.
Mas até lá já fez efeito, né? Então, algumas medidas provisórias, inclusive, produzem efeitos que não são reversíveis. Então, é muito sério isso. O governo está usando medidas provisórias apenas para ajudar setores que interessam a ele, setores afins da equipe econômica. Para esse caso aqui, por exemplo, de ajuda financeira às pessoas que precisam, ele deixa o Congresso tomar iniciativa, o Congresso fazer a primeira proposta, o Congresso aí dá um valor, deu R$200, lembra que era R$200? Passou a ser 600, porque o Congresso foi lá e pediu para subir, negociar. Então, tudo é demorado. Por exemplo, outro exemplo, o benefício de R$600 foi aprovado segunda-feira. Quando acabou a sessão do Senado, o presidente Anastasia pediu uma pessoa, tecnologia molecular, pediu uma moleque para levar no Congresso, no Palácio Planalto, o papel que a gente tinha acabado de aprovar. Em 5 minutos chegou no Palácio Planalto, à noite de segunda-feira. Sabe quando o presidente sancionou o que a gente aprovou na segunda-feira? Hoje. Só ontem. Hoje não, ontem. Quarta-feira, final do dia. Ele esperou 2 dias para sancionar uma coisa que o Congresso fez em horas, que era urgente, que era esse benefício de R$600. Então, há uma certa má vontade, eu não vou dizer, claro, que o presidente e o governo não queiram fazer, porque isso é essencial, mas há muito mais má vontade para esse tipo de medida do que para medidas da área econômica, o que não faz o menor sentido, porque o auxílio emergencial ajuda a economia, ele vai fazer com que a economia, de alguma forma, se aqueça. Essas pessoas não vão receber R$600 para botar no bolso e ficar sentado na cadeira esperando a coronavírus passar. Elas vão pegar esses R$600 para comprar comida, para comprar remédio, para, de alguma forma, compensar a renda que elas não estão recebendo trabalhando, porque não estão trabalhando, ou porque estão trabalhando num ritmo bem mais lento. Então, não dá para entender essa questão do prazo, realmente é muito complicada. A gente sente uma certa má vontade em implementar esses benefícios sociais, porque não faz parte da cultura dessas pessoas, elas não conhecem o Brasil real. Senador, o senhor falando nessa questão dos bancos e, inclusive, eu vi atentamente hoje uma de suas preocupações com relação, por exemplo, ao relacionamento está um pouco difícil dos bancos com seus clientes. E uma de suas defesas foi justamente que os bancos facilitassem empréstimos para os brasileiros. Você acha que nesse momento, a começar dos bancos, tem que ter sacrifício geral, por exemplo? Todo mundo tem que perder um pouco, a começar dos nossos bancos, por exemplo? Marcos, não é nem sacrifício dos bancos, sabe por quê? Os bancos receberam na primeira semana do coronavírus, nós estamos na terceira. Eles receberam na primeira, como eu disse aqui, como há uma má vontade na parte social, não tem inteligência para isso, eles não concebem coisas da área social. Mas a inteligência deles é toda voltada para a área financeira. Então, o que eles fizeram? Na primeira semana, lembra, logo no comecinho, ainda não estavam nem em isolamento, teve reuniões com o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, todos eles lá, e eles liberaram, sabe quanto? 1,2 trilhões, 1,2 trilhões de reais para o mercado financeiro, para os bancos. Da seguinte forma, 200 bilhões com B de bola, 200 bilhões para os bancos, o Bradesco, Santander, Itaú e o outro lá, qual é? Enfim. Os bancos, inclusive o Banco do Brasil, Caixa, porque nesse caso são bancos comerciais, que receberam isso na forma de liberação do compulsório. O que é o compulsório? De cada R$100 que você deposita na sua conta, uma parte desses R$100 vai para o Banco Central, fica lá parado, bloqueado no Banco Central, e o banco, que normalmente pegaria esses R$100 e emprestaria esses R$100 para os outros, vai fazendo aquela... porque é isso que um banco faz, né? Pega um dinheiro de um, empresta para o outro saca, o outro empresta. É esse o jogo. Então, só que ele não usa os R$100 que você colocou na conta, ele usa só 60, por exemplo. E esses 30 ficam lá no Banco Central. Por quê? Porque se o sistema financeiro colapsar, você tem a garantia de que você não emprestou, não vai prejudicar, tem 1/3, pelo menos, do dinheiro que está ali bloqueado para socorrer algum banco, alguma coisa que aconteça no sistema financeiro como um todo. Desde a época dos holandeses, dos ingleses inventaram os bancos, havia um medo de repente, alguém soltar um boato, o banco vai quebrar, e todos os bancos quebrassem junto. Então, isso existe na regra do mercado financeiro. Existe uma necessidade de fazer o compulsório. Não é empréstimo compulsório aqueles que a gente paga cidadão como tributo, não. É o compulsório do Banco Central. Pois bem,
O senhor Paulo Guedes, já no ano passado, tinha reduzido esse compulsório de 33%, portanto, 1/3 de tudo que a gente deposita nos bancos era obrigado a ficar bloqueado, caiu para 25%, 1/4. Agora, com o coronavírus, na primeira semana, como eu disse, caiu para 17%, ou seja, quase a metade do que era a regra anterior. Todo esse dinheiro, esse que caiu de 33 para 17, que era obrigado a ser bloqueado lá, foi para os caixas dos bancos. Liberou lá do Banco Central. O Banco Central devolveu para o banco. Esse é dinheiro, de novo, é seu, meu, é o dinheiro dos correntistas, mas estava bloqueado. 200 bilhões de reais foram liberados dessa forma. 200 mil milhões de reais. Depois tem mais coisa. 670 bilhões, outro dinheiro, que também ficava no Banco Central na forma de garantias de letras financeiras e várias outras garantias do sistema financeiro, também ele liberou. Não precisa mais ficar com a gente, não. Toma aí para vocês para se capitalizarem. Aí você pergunta, mas capitalizar os bancos para quê? O pretexto é para ajudar o seu correntista. Você vai lá no seu correntista, pergunta a ele quanto é que ele está pagando de juros, diminui o juro. Vai no seu correntista, vai oferecer uma linha de crédito nova mais barata. Vai no seu correntista, pega uma dívida velha, um juro alto, e transforma numa dívida nova com juro bem menor. Facilita as exigências para pegar crédito novo com juro barato. Isso está acontecendo? Pergunta a você que está no mercado em geral, aí com a sua loja, com o seu comércio, que lida com o seu banco. Não aconteceu. Pelo contrário, aqueles gerentes chatos que ficavam ligando para você, vendendo seguro, vendendo isso, faz isso, aquilo, garanto que desapareceram nesse tempo, né? Não é porque eles estão em casa coronavírus, não. É porque eles não têm o que oferecer. Porque o pacotão de financiamento, de ajuda aos bancos, foi gigantesco e eles sabem que, se o governo fosse mais forte nisso aí, obrigaria eles a irem ao cliente oferecer linha de crédito melhor. E é isso que nós vamos fazer com o projeto de lei que eu estou preparando. Estou preparando com a minha própria... Eu mesmo estou escrevendo aqui. Não é assessor, não. Eu mesmo. Estou escrevendo um projeto que cria um regime especial durante calamidade pública em que os bancos sejam obrigados a criar produtos muito mais acessíveis, muito mais baratos para os seus clientes enquanto durar o período de calamidade ou as suas consequências. E ainda criem conta especial, uma conta de emergência, que a gente chama, um outro objetivo, que vai ser só para eles usarem para receber benefícios governamentais e sacar o dinheiro ou transferir para suas contas normais. Então, os bancos, nessa hora, Marcos, precisam assumir o seu papel de serviço de utilidade pública, porque os bancos, tudo a gente faz em banco, e foram eles que nos acostumaram a isso. Eles nos oferecem todas as facilidades para que a gente movimente a nossa vida dentro de bancos. E não é coisa mais só de gente rica ou de gente classe média. Qualquer pessoa hoje praticamente está bancarizada, ou seja, está capturada pelo mercado financeiro e usa, de alguma forma, algum tipo de serviço bancário, mesmo que seja só um cartão de crédito ou um cartão de poupança. Então, é impossível você se livrar deles. E então, já que eles fazem parte desse sistema, nada mais natural do que eles serem obrigados pelo Estado brasileiro a, num período de calamidade, darem a sua contribuição com produtos muito melhores, muito mais acessíveis, já que estão, inclusive, recebendo uma dinheirama gigantesca. Isso é muito maior do que o custo. Só para comparar, esse auxílio de R$600 para pagar para todo o Brasil vai custar cerca de 35 bilhões de reais. 35 bilhões de reais. Os bancos, eu falei, vão receber 1,2 trilhões. É 1.200 milhões. Para você ver a diferença de proporção dessas coisas. Então, não é possível. Quando a gente falou do tempo, né, de implementação dessas ajudas de R$600, uma das coisas que eu estou falando é bota os bancos para trabalhar. Bota o banco para usar o home banking, os telefones, o negócio todo para distribuir esse dinheiro. Por que vai ter que ser só a Caixa e o Banco do Brasil? Por que tem que ser só o cartão do Bolsa Família? Não, coloca aí as contas dos bancos, eles já têm cadastros. Eles estão dizendo que não podem pagar para o informal porque não sabem onde ele está, porque não tem cadastro dele. Não é possível. Mais da metade desses informais tem conta em banco.
Tenho certeza que tem. Por mais situação que o cara passe, mais da metade. Então, vai resolvendo quem consegue resolver, vai deixando o grupo mais difícil para resolver depois. Agora, dizer que tem uma dificuldade desse grupinho aqui para contaminar todo mundo e dizer não posso pagar nada, é para dificultar mesmo, entendeu? Senador, as medidas anunciadas pelo governo para as empresas, para que possam pelo menos garantir, por exemplo, o salário dos seus funcionários, você acha que elas serão suficientes ou é preciso um pouco mais, avançar um pouco mais nesse sentido? Não, eu acho que sempre tem o que avançar, porque, veja, a progressão da pandemia, né, ela vai obrigando a gente a fazer ajustes. Você viu que, nesse caso da ajuda emergencial, nós fizemos um decreto, um projeto de lei na segunda-feira, na quarta a gente já teve que aprimorar e colocar, por exemplo, a família, a gente colocou a mãe solitária, a mãe sozinha, né, a mãe que é chefe de lar, né? Aí alguém levantou, mas tem homem, que é uma minoria, mas tem homem também que sustenta a família sozinho. Então, tivemos que colocar, fizemos a correção. Então, tem várias correções que vão aparecendo. Eu acho que, em relação às empresas, já tem um conjunto de coisas boas, diferimento de imposto, uma série de coisas, mas ainda vai ter aprimoramentos a fazer. Agora, o principal em relação às empresas é que elas se lembrem disso que eu falei sobre os bancos. Porque o principal parceiro de uma empresa pequena e média não é o banco. O anúncio dos bancos é todo em cima disso. É aqueles anúncios de isso, aquilo, outro, sou seu parceiro, sou seu amigão. Está na hora de ser parceiro e ser amigão. É agora que você precisa disso. E você pode alegar isso, eu tenho falado insistentemente nisso, porque isso não vai ser propagandeado pelo governo, porque isso não interessa ao governo, né? E não interessa aos amigos que são os bancos. Então, a gente é que tem que dizer, amigo, é o seguinte, ligue para o seu gerente, faça contato de alguma forma com o seu gerente e force ele. Diga, amigo, você recebeu R$1 trilhão. Você representa esse grupo aí para mim. Eu não sei quem é o dono, mas você, para mim, é o gerente, é quem gerencia a minha relação com o banco. Você precisa me dar uma opção. Você precisa me dar uma solução aqui para um problema de fluxo de caixa. Você precisa me dar uma situação aqui, porque eu perdi meu estoque aqui porque não tive receita, ou porque simplesmente eu não vou receber nada, o fornecedor novo já não vai, eu não estou rodando, eu preciso de alguma solução para pagar a folha sem demitir ninguém, né? Então, eu acho que nesse caso está bem encaminhado, mas as relações privadas vão ter que ser azeitadas por consciência mesmo, pelo conhecimento, pela conscientização que cabe a nós fazer, nós, você, da mídia, eu, como legislador, a gente precisa avisar as pessoas. Olha, tem os programas assistenciais, mas tem as relações privadas, suas, contratuais, como correntista de banco, que diante do fato do Estado brasileiro ter dado dinheiro, liberado garantias, liberado compulsório para o banco, ele é obrigado a te dar o benefício. Foi por isso que ele liberou esse compulsório. Não foi para você pagar dividendo para o banqueiro, nem foi para pagar bônus para o executivo de alta patente, lá na Avenida Paulista. Não foi para isso. Foi para ajudar o correntista. Então, o correntista tem que ir atrás. Enfim, a questão tributária, né, houve agora um anúncio também de diferimento da declaração do imposto de renda para pessoas físicas, e foi diferido para junho. Os das empresas se não me engano, já era para 31 de julho. Então, tem aí uma coisa. Agora, tem muitos ajustes ainda para fazer. Tem muitos setores que vão parar completamente. Turismo, por exemplo. A gente tem um projeto de lei para ajudar a área do turismo, mas, evidentemente, os empresários também têm que entender que, quando receberem ajuda diretamente do governo, por uma lei que a gente faça, eles terão que assumir o compromisso de não demitir. Não adianta eu fazer uma lei aqui para um setor, ajudar o setor indistintamente, e depois o cara sair aproveitando a hora para, estou na crise aqui, vou demitir, está recebendo ajuda do governo. Ele tem que receber ajuda do governo, na mesma hora ele tem que ser cadastrado lá, como quem diz, olha, você agora vai fazer um compromisso público e o seu empregado vai saber nos avisar que houve demissões na sua empresa. Se você tiver demissões, você perde o benefício. Não é verdade? Não faz sentido. Outra coisa é o seguinte, esses benefícios de R$600, etc., eles poderiam ser aprimorados de forma que você usasse o dinheiro em empresas também, ou em compras, mesmo que fosse na feira, mesmo que fosse um comerciante pequeno, numa cidade pequena, mas que esses comerciantes pudessem se cadastrar também junto ao governo federal, só que se demora mais, para que eles fossem, de fato,
os lugares preferenciais para essas pessoas gastarem esse dinheiro. Porque com isso a máquina roda, né? E você está ajudando aquele comerciante também a sustentar os empregos que ele normalmente já tem gerado por uma operação normal. Então, você faria rodar a economia, mesmo numa baixa intensidade, mas você faria rodar a empresa entre o auxílio do Bolsa Família, do ajuda emergencial e a economia local das cidades. E aí vai bater lá na agricultura familiar, vai bater no produtor de proteína, de carne, enfim, acaba espalhando isso no efeito cascata na economia toda. Senador, eu quero aqui agradecer a sua participação aqui no nosso programa, mas eu gostaria de encerrar com uma reflexão de sua parte. Quais são as lições que a gente consegue tirar ou iremos tirar de toda essa crise que envolve a pandemia do Covid-19? Olha, Marcos, há muitas coisas, viu? Muitas coisas. Se eu dei respostas longas, até me desculpo aqui, para as perguntas até mais simples, essa talvez seja a pergunta mais complexa e dá para falar 2 horas sobre isso aqui. Mas, primeira coisa é a questão da solidariedade mesmo. O mundo está ficando muito isolado, ensimesmado dentro dos nossos celulares, dentro das nossas próprias casas, né? Essa coisa parece que, para quem, né, crê na intervenção divina direta, né? Eu creio em Deus, mas não acredito na intervenção tão direta assim, né? Mas, enfim, para quem crê nisso radicalmente, essa é uma lição talvez importante. De, olha, ser humano, se liga, porque essa coisa de você se individualizar tanto, se fechar em si mesmo, dizer que cada um por si e Deus acima, etc. e tal, mas que todo mundo é livre para fazer o que quiser sozinho, tem um limite, né? Se todo mundo pensar só em si próprio, pode acontecer uma força maior como essa que obrigue todo mundo a se juntar. Então, essa é uma primeira lição assim, conceitual geral, que envolve várias diversas áreas, né? Você pode espalhar isso para a área religiosa, para a área de consciência social, para a área econômica, né? Outra coisa é que, com certeza, o nosso modelo de consumo, a revisão que a gente vai fazer diante de um período severo como esse, você vê que as sociedades, não é por coincidência, as sociedades que mais têm consciência social são as sociedades que viveram grandes guerras e grandes pandemias, né? A Europa é um exemplo, a Ásia, a China, a Índia, lugares que viveram grandes pandemias e grandes guerras, têm muita consciência social, porque já passaram várias vezes por esse período de necessidade solidária, né? Então, isso também faz com que a gente pense mais no meio ambiente, nas formas de consumo que a gente tem, no que realmente é importante, se é uma roupa vermelha, branca ou azul, ou se é você ajudar uma pessoa que nem roupa tem. Então, esses conceitos de prioridade também podem mudar. E, por fim, na questão da ciência e tecnologia e do nosso dia a dia, coisas como essa, por exemplo, Marcos. Quantas vezes a gente fez uma entrevista assim? A gente ficava naquele negócio, vamos falar no telefone, vamos dizer que não, se eu ver a Caicó, se eu ver a Caicó, me avisa. Não é necessário tantas vezes. Eu falava várias vezes com rádio, televisão, eu falei, gente, por que a gente não usa esse negócio remoto? Eu falo de Brasília, a gente conversa numa boa, podemos conversar todas as semanas, se vocês quiserem, vai ter muito mais informação. Não, tem que ser presencial. Então, a gente vai mudar essa forma também de trabalhar. Reuniões no mundo dos negócios, né, que é onde muita gente milita. Negócio, eu tenho que ir a Natal resolver não sei o quê. Eu tenho que fazer tal coisa em Mossoró. Eu tenho que ir a Pautosfera. Às vezes você vai poder receber e responder se você tiver o seu organizado, a sua forma de videoconferência, como a gente está fazendo aqui, simplesmente com mecanismos bem acessíveis, você vai resolver o problema de casa ou do seu escritório, mesmo sem ter que gastar, sem ter que poluir, sem ter que queimar carbono. Se bobear, sem ter que pegar um avião para ir a São Paulo, para ir a Brasília e o que for. A gente, por exemplo, no gabinete, tem o gabinete em Natal e o gabinete em Mossoró, e a gente trabalha com os prefeitos, com as pessoas que têm demandas, os que sabem, os que vêm, sabem disso. A gente trabalha remotamente. Tem uma sala, já não é de agora, de coronavírus, né? Assim, todos os dias a gente tem uma sala de trabalho aberta como essa aqui, e o gabinete de Brasília trabalha com o gabinete de Natal e de Mossoró online o tempo todo. Então, essa é uma novidade para as aulas, para dever de casa, para monitores, né, de cursos à distância, tudo que tinha uma certa incredulidade, né, de não é um negócio muito legal, não é o ideal, agora vai ser pacífico.
E ciência e tecnologia na área de saúde também, né, que a gente vai ter que ter uma evolução e investimento pesado, e aí não é coisa privada, porque não tem privado que lucre com pandemia, com doença, né? Cirurgia plástica, essas coisas ainda vai lá, mas na medicina mesmo, para quem realmente precisa, é pública, e o investimento da ciência e tecnologia tem que ser público também. Isso até nos Estados Unidos, que é a sociedade mais capitalista do mundo, é assim. Então a gente vai ter consciência de que aquilo que a gente falou no começo, de Estado mínimo, é uma teoria fajuta, completamente ruim para países como o Brasil e para qualquer país. Porque tem uma hora que você vai precisar de Estado, tanto quanto sempre tem uma hora na vida que alguém precisa de Deus.